Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a imposição da utopia irênica aos países de terceiro mundo. Ele é baseado na obra Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia, das autoras Eugênia Roccella e Lucetta Scarafia. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, para o que está acontecendo no mundo de hoje, existe um medo instaurado no mundo inteiro. E por trás desse medo existe uma intencional substituição, o fomento a uma substituição de toda a tradição religiosa por uma ética laica fundada nos direitos humanos, mas um direito humano já bem diferente, aonde esses direitos humanos são concebíveis como negociáveis ou como modificáveis. Essa ética está tomando os ares de uma nova religião, né? E ela tende a superar todos os demais contratos e todos os demais protocolos e, de certa forma, visa garantir o progresso universal e a consciência pacífica da humanidade, a convivência pacífica da humanidade. Portanto, aquilo que chamava-se no início do século XX de direitos humanos, que era um código de leis, digamos assim, hoje esses direitos humanos se converteu numa base ideológica de um relativismo totalitário que elimina toda e qualquer referência, seja ao direito natural, seja a uma ideia de espiritualidade real. O que nós estamos vendo surgir a olhos vistos, à luz do dia, é uma espécie de religião laica, sem um fundamento superior, portanto espiritual, aonde se possa recorrer, não é? E essa religião laica, ela é fundamentada em quê? Em si mesma, somente em si mesma. As religiões atualmente, notadamente as religiões reveladas, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo, mas curiosamente o islamismo não entra nesse ataque. As duas religiões reveladas do Ocidente cristão, que é o cristianismo e o judaísmo, são as formas culturais e institucionais mais demonizadas pelos organismos internacionais. Por quê? Porque elas são consideradas inimigas do pensamento único dos direitos humanos, né? Ou, ao menos, de uma linha de direito humano que vem sendo manipulada pela ONU e por grandes organismos internacionais. Então, existe uma revolução cultural em curso, e essa revolução cultural em curso é, entre outras coisas, a imposição de uma utopia aos países do terceiro mundo, que é um termo criado pela ONU. Desculpe, o terceiro mundo é um termo criado pelo projeto comunista, né? Então, a imposição dessa utopia aos países de terceiro mundo constitui o objetivo central de uma atividade de muitas organizações internacionais. E essas organizações condicionam ajudas financeiras, relações diplomáticas, etc. É isso que se chama de utopia irênica. O que é utopia irênica? Irênia ou Irene é paz em grego, né? Então essa utopia irênica é a utopia que está sendo vendida no mundo inteiro, onde se acredita que somente com a abolição das religiões cristã e judaica, repito,
o mundo conseguirá o fim dos conflitos para a humanidade. Isto é o projeto que está em curso no Ocidente neste momento. Então esse é um pensamento tão difundido e tão arraigado, e de tal forma maliciosamente e monstruosamente construído, que muito poucas pessoas percebem isso, né? Portanto, hoje, a cultura ocidental judaica e cristã tornou-se, é acusada de ser um obstáculo para a construção de um futuro radiante de harmonia da humanidade. Isso é uma das partes daquilo que as pessoas não entendem, mas que é chamado o projeto da NOM, da Nova Ordem Mundial, a destruição do Ocidente cristão, né? E é preciso entender as táticas que estão sendo utilizadas em relação a isso. Esse livro, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia, de Rochella e Scarafia, é um livro importantíssimo dentro dessa perspectiva, porque ele vai analisar exatamente essa demonização, né, e a negociação de uma criação de uma nova religião biônica universal, capitaneada pela ONU, né? Pois muito bem, então vamos começar. Existe um livro que foi lançado em 1907 do Robert Benson. Esse livro chama-se O Senhor do Mundo. Esse livro é muito curioso, porque eu vou ler aqui uma parte dele. Na Europa e na América, não há dúvida de que a luta está entre o catolicismo e o humanitarismo. Podemos não levar em conta todo o resto. E acredito eu, se você quer mesmo que eu diga o que penso, que humanamente falando, o catolicismo agora irá decair rapidamente. É perfeitamente verdadeiro que o protestantismo está morto. Os homens, afinal, reconhecem que uma religião sobrenatural envolve uma autoridade absoluta e que o julgamento privado em matérias de fé não é nada além do princípio da desintegração. E também é verdade que, na medida em que a Igreja Católica é a única instituição que ainda reivindica a autoridade sobrenatural, com toda a sua lógica impiedosa, ela tem de novo a fidelidade de praticamente todos os cristãos, nos quais ainda resta alguma crença sobrenatural. Existem uns poucos gurus, especialmente na América e aqui, mas eles são insignificantes. Tudo isso está muito bem, mas por outro lado, você deve lembrar que o humanitarismo, ao contrário das previsões de todos, está se tornando uma verdadeira religião, ainda que anti-sobrenatural. Ele é o panteísmo. O que é o humanitarismo que o Benson fala? Bom, esse livro do Benson, O Senhor do Mundo, foi escrito, portanto, no início do século XX, né? Ele via a decadência do Ocidente e preconizou sérias ameaças para o futuro da Igreja. Qual é a nova realidade que ele enxergava? O homem estava sendo atingido por um grande progresso material e científico num mundo dominado pela tecnologia. E ele fala que este homem, diante de um grande progresso material e científico num mundo dominado pela tecnologia, ele programaria futuramente, faria acontecer futuramente um grande projeto global. É isso que ele chama de o triunfo do humanitarismo, né? Isso foi antecipado pelo russo Tolstói em Guerra e Paz, não é? Então Tolstói, antes de Benson, fala da ideia do humanitarismo. O português Leonardo Coimbra, no início do século XX, fala que o século XX seria o império da técnica sobre o vazio da existência. Portanto, é curioso que no início do século XX nós não temos tanta tecnologia assim, e alguns estudiosos brilhantes viam, portanto, a formação, a tendência de que grandes conglomerados
corporações, portanto, internacionais, criaria um projeto de dominação global. Tá? E esse livro, O Senhor do Mundo, fala desse projeto claramente. Muito bem. Então vamos entrar no livro que é o objeto do nosso programa hoje, Contra o Cristianismo. O mundo inteiro rendeu homenagem a João Paulo II quando ele faleceu em abril de 2005. E a cerimônia do funeral foi um grande êxito para a Igreja Católica. João Paulo II foi um papa que morreu incensado e adorado, né? Esse êxito do pontificado de João Paulo II foi, sobretudo, devido ao compromisso indiscutível que o antigo cardeal Wojtyła, né, o Papa Wojtyła, assumiu na defesa dos direitos humanos. Mas, precisamente, a interpretação desse ponto da atividade pontifícia de João Paulo II é muito controvertida. E o Vaticano, frente a instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas e a União Europeia, também é apontado como o inimigo da aplicação de alguns direitos, e, em particular, aqueles que estão ligados à procriação, né? E isso, hoje em dia, piorou sensivelmente, porque, sob a gestão do Papa atual, Francisco, a ONU, no ano passado, juntamente com o Vaticano, no ano passado, juntamente com o secretário atual da ONU, Ban Ki-moon, lançaram um projeto que aterroriza meio mundo, que é o projeto da religião biônica, né, que é uma das coisas mais terríficas que já existiu sobre a face da Terra. E era algo impensável acreditar que o Vaticano estaria à frente de uma questão dessa, né? Então, quando o Wojtyła morre, o Wojtyła teve um compromisso, portanto, indiscutível na defesa dos direitos humanos. E é curioso porque hoje o Vaticano é apontado como um dos inimigos dos direitos humanos. Essa é uma questão importantíssima e complexa que faz parte da agenda internacional. Então, quando a gente pensa em agendas como gaysismo, abortismo, feminismo, LGBT, etc., isso tudo faz parte, e as pessoas não sabem, da chamada agenda dos direitos humanos, né? Então, há inúmeros estudiosos do direito, filósofos, que vêm aprofundando o problema conceitual da origem dos direitos e da definição dos direitos. Esses textos não são acessíveis, de modo algum, para quem não é especialista. E os estudiosos nesse campo são muitos, muitos mesmo. No que se refere ao funcionamento concreto das organizações internacionais, existe uma quantidade monstruosa de trabalhos produzidos, sobretudo na ONU, que praticamente inviabiliza qualquer pesquisa que você queira fazer nesse sentido. E ao mesmo tempo, porque a quantidade de volume de publicação é tão grande, que um pesquisador só não consegue acompanhar tudo que é colocado diariamente no mundo. Para nós termos uma ideia do volume de publicações, diariamente no mundo inteiro a gente tem mais de 100 congressos e reuniões que estão acontecendo por dia, cada um deles com inúmeros pesquisadores lançando trabalhos. É impossível hoje, na situação em que está, um cientista, um intelectual, acompanhar a agenda internacionalista que a ONU vem propondo. Então, o que está acontecendo? Esse cenário cai nas mãos das chamadas burocracias internacionais. Portanto, existe, falando a grosso modo, uma quantidade brutal de pesquisas, né, que vêm sendo colocadas dentro da perspectiva da ONU, né? Essas pesquisas estão numa situação privada, ou seja, são controladas por organizações transnacionais, grandes corporações. Em 99,9% dessas pesquisas, a população e a opinião pública não têm a menor noção do que está sendo feito, né? Então, existem algumas poucas pesquisas que enfrentaram esses temas e se limitam a examinar as intenções
dessas pesquisas que são propostas, tá? Como, por exemplo, o trabalho em relação aos direitos humanos e às mulheres, que saiu recentemente na Itália, numa coleção de estudos, dirigido por Bartolini, chamado As Mulheres e os Direitos Humanos, né? E também tem um ensaio de Rossi Doria, Os Direitos Humanos e os Direitos das Mulheres. Essa é uma publicação de 2002 e de 2004. Além desses anos, há outras publicações, mas assim, as pesquisas que, portanto, vão enfrentar esses assuntos dos direitos humanos que estão sendo lançados pela ONU são raras e não se consegue acompanhar a par e passo tudo que está sendo produzido pelo volume de publicação, de modo que há um estamento burocrático monstruoso, com um poder absoluto, né, que tomou conta do mundo. E essa é uma questão, é um terreno muito escorregadio, mas ele revela uma praxis. Então, apesar da dificuldade documental de pesquisa, é possível verificar, adentrar nessa selva de documentos, né? Para tanto, é preciso ter consciência de que essa busca é somente um primeiro passo de reconhecimento. Esse passo é limitado. Ele é realizado sobre um terreno que no Brasil é praticamente inexplorado, né? E ele está na mão de especialistas e de entendidos que rarissimamente são pessoas que pesquisam de forma isolada. Quase todos esses pesquisadores estão financiados pelas corporações que pagam para que essas pesquisas sejam produzidas. Portanto, todo e qualquer resultado de pesquisa que a gente venha a ter, ele já é de per si selecionado e chega ao público o que as organizações querem que chegue. De modo que os pesquisadores individuais são mais raros ainda dentro desse cenário, o que dificulta muito, né, o entendimento do que está acontecendo. Ora, antes de tudo e sobretudo, é preciso entender como é que nasceu o direito humano, aquilo que a gente chama de direitos humanos, e qual foi a sua matriz histórica e ideológica. Isso é um problema aberto, é um problema espinhoso, porque ele aflora uma diferença que parece absolutamente insuperável para quem reconhece as raízes judaica-cristã e para quem reconhece as vertentes iluministas do pensamento moderno que deu origem ao comunismo, né? Então aqui nós temos uma divisão religiosa e comunista que corresponde, entre outras coisas, àquela divisão entre o direito natural e aqueles que entendem o direito positivo, né? Essas questões da diferença entre o direito natural e o direito positivo já foram expostas em 1948, no momento da redação da chamada Declaração dos Direitos Humanos, que foi aprovado na ONU. Entretanto, essa Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela ONU, não é, repito, não é a Declaração de Direitos Humanos que está em vigor atualmente. Inclusive, a ONU já tem uma nova Declaração de Direitos Humanos, que combate a Declaração de Direitos Humanos de 1948. E as pessoas não sabem disso, né? Portanto, o que aconteceu? Nas últimas décadas, houve uma perda de força das ideologias políticas, né? Os direitos humanos converteram-se numa ideologia que pode justificar intervenções e guerras. E essa sacralização dos direitos humanos, entre aspas, como bem definiu Marcel Gauchet, converteu-se num fio condutor comunista da política internacional que legitima atualmente todo tipo de imposição realizada em seu nome. Por exemplo, a cassação, a abertura de processo de cassação do Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal foi exatamente em cima dos direitos humanos, né?
onde ele é acusado de estupro, de apologia ao estupro contra Maria do Rosário, que é simplesmente a maior defensora de estupradores deste país. Então, o que está por trás do processo não é o estupro, é o direito humano, né? Então, isso é uma agenda, a agenda dos direitos humanos. Qualquer coisa que se faça hoje no Brasil, imediatamente vocês podem observar que sai com a maior rapidez um advogado qualquer dos direitos humanos e vem a público falar, e os jornalistas dão voz para esse cara dos direitos humanos. Que direito humano é esse? Quem foi que chamou esse camarada? Onde é que está aparecendo tanto advogado? O público leigo não tem noção do que está acontecendo, né? Então, o que existe hoje? Hoje existe uma política internacional que legitima todo e qualquer tipo de loucura em nome destes direitos humanos que a ONU está criando. Então, esses direitos humanos é uma espécie de pensamento único, ante o qual devem desaparecer todas as demais formas culturais de interpretação do mundo, incluídas as religiões tradicionais. Portanto, aquilo que nós estamos chamando atualmente de direitos humanos não diz respeito ao ser humano, diz respeito a uma agenda internacional que vem sendo imposta por corporações transnacionais avalizadas e capitaneadas através da ONU, impondo em todos os países do mundo um modelo de comportamento e de pensamento que tem que destruir as culturas locais e as religiões tradicionais, notadamente a religião judaica e a religião cristã. Por quê? As religiões são as formas culturais e institucionais mais demonizadas pelos organismos internacionais. Por quê? Porque elas são consideradas inimigas ou concorrentes desse pensamento único dos direitos humanos. Porque elas são portadoras de críticas a essas formas extremas de individualismo, né, corporativista, que formulam atualmente as políticas de comportamento, de pensamento e sentimento, onde empresas estão mandando na vida dos seres humanos. E particularmente a Igreja Católica é considerada a inimiga principal. Ainda que ela tenha não somente aderido à Declaração de 1948, mas de certo modo fez essa declaração sua, né? E a Igreja, portanto, de certa forma, apropria-se da Declaração dos Direitos Humanos. E ela considera essa declaração uma realização da ética cristã. Entretanto, e apesar disto, a própria Declaração dos Direitos Humanos, depois de 1948, foi saindo da mão da Igreja e passando para corporações internacionais. Então, o que existe hoje? Uma luta dessas corporações internacionais contra a Santa Sé. Uma luta dessas corporações internacionais restringindo a liberdade religiosa, né? Essas corporações internacionais estão estendendo, por sua vez, os chamados direitos reprodutivos, e estão criminalizando a Igreja Católica. E falando que a Igreja Católica é a religião contra os direitos humanos. Por outro lado, a religião católica é o único grande organismo que tem prestígio internacional para se opor a esse conglomerado materialista, comunista que tomou conta do mundo. Por incrível que pareça, a salvação do Ocidente cristão está efetivamente dentro da Igreja Católica, né? E isso é uma situação anômala
porque a própria igreja tem sofrido dentro do seu seio um ataque violento, uma apostasia, né? De modo que o próprio prestígio internacional e a igreja como um fator de prestígio contra esses organismos internacionais, a própria igreja tem o seu prestígio abalado. Ora, quando nós temos um olhar, mesmo que parcial, diante de tudo que está acontecendo no mundo, nós descobrimos um mundo onde, inclusive por medo do fundamentalismo islâmico, esse mundo vem querendo substituir toda a tradição religiosa judaica cristã por uma ética laica. Por laico entendemos materialista. Essa ética é fundada nos direitos humanos, mas não são os direitos humanos de 1948, é um outro direito humano que foi construído e criado. E esse direito humano, o problema dele é que ele é negociável e ele é modificável consoante os interesses das corporações transnacionais, das empresas, dos meta-conglomerados. Portanto, é uma ética que não é uma ética, porque ao mesmo tempo que ela funciona como uma religião, porque ela não admite ser contrariada, e ela tomou para si valor de verdade, ela compreende e supera todas as demais religiões, ela fala que vai garantir o progresso universal e a convivência pacífica de toda forma de diversidade, e vai por aí. Então, aquele que se contrapõe a essa agenda ou a esse discurso é aniquilado, né? O fato é que existe uma ética laica que é completamente avessa à cultura local de um país e às religiões tradicionais. E por religiões tradicionais, ela é totalmente avessa, principalmente ao cristianismo e ao judaísmo. Ela tem uma atitude, inclusive, absolutamente intolerante. O objetivo dessa gente é destruir a cultura ocidental, judaica cristã. Ao mesmo tempo, esses conglomerados internacionais estão desenvolvendo uma confiança cega na difusão pelo mundo inteiro de um modelo de comportamento sexual completamente enlouquecido, que está prevalecendo e já dominou os países ocidentais, de tal forma que dá a impressão de que o Ocidente está em franca decadência, e de que não há mais nada que possa ser salvo. Bom, isso faz parte do projeto. Levar o próprio ocidental a considerar que a cultura ocidental está literalmente falida, podre. E uma vez que essa cultura está falida e podre, pode vir, portanto, uma proposta de fora, que não seja ocidental, cristã, e falar: olha, ocidentais, nós temos o método para salvar o Ocidente. Isso é o que está em curso, não é? Então, existe inúmeras etapas na destruição da cultura ocidental. Um ponto de partida que foi adotado no início do século XX foi uma separação entre sexualidade e procriação, de tal forma que hoje o sexo é considerado uma atividade lúdica, individual, culturalmente desestruturada, que não tem nenhum motivo para ser rodeada de uma rede de convenções sociais, de normas morais, etc. E à medida que esse modelo foi se afirmando, as instituições internacionais concentraram a sua atenção nos direitos das mulheres e passaram a usar as mulheres para destruir a cultura ocidental e criar um discurso dos direitos humanos das mulheres e colocam a questão central dos direitos reprodutivos
e construíram futuramente a chamada ideologia de gênero. Bom, essa agenda toda leva à supressão da distinção tradicional entre o macho e a fêmea e substitui por uma versão fluida e indeterminada de identidade sexual. Porque veja, se não existe homem e mulher é que tradicionalmente procriam. Preste atenção a isso. Dentro do reino da natureza, todos os animais têm macho e fêmea. Não existe um animal, não existe procriação sem macho e sem fêmea. A partir do momento que uma empresa e um direito humano fala que não existe nem macho nem fêmea, e que isso é uma interpretação cultural, portanto isso já é uma aberração, uma coisa doida. Porque quem criou o gene do macho e da fêmea não foi o pai e a mãe, foi a natureza, foi Deus. Mas o que está por trás desse discurso da chamada ideologia de gênero? Quando você não tem macho e fêmea, porque é o macho e a fêmea que reproduzem um outro ser humano, isso significa que, se você aniquila os sexos, isso significa que você terá uma empresa que vai produzir ser humano em laboratório. O fato é, para essa empresa produzir ser humano em laboratório, não é? Esse ser humano terá que ser produzido a partir de uma outra espécie humana, ou não. Porque se você acaba com todos os machos e todas as fêmeas, vamos considerar que eu pegue uma fêmea, congele os inúmeros óvulos dela e pegue um macho e congele o esperma dele. Quantas espécies eles conseguirão construir em laboratório a partir de uma fêmea e de um macho? Bom, vamos dizer alguns milhares. Mas esses alguns milhares não são suficientes para manter a humanidade. Não é? O que está por trás da ideologia de gênero é, de fato, a construção de seres humanos em laboratório. É por isso que eles precisam de acabar com a ideia do macho e da fêmea. Porque aí quem vai procriar e produzir seres humanos são as empresas, os laboratórios, que serão donos dos seres humanos. De modo que todas as pessoas que estão defendendo a agenda de aborto, de gaysismo, de feminismo, de LGBT e de tudo que vem por aí afora, não é a agenda da homossexualidade. É toda esta agenda que foi construída ao longo do século XX, financiado pelo comunismo e pela nova ordem mundial. Esta agenda tem por fim princípio a destruição da raça humana e a criação de seres humanos em laboratório. É a chamada hiperciência. Isso é uma revolução cultural. Essa revolução cultural, que é o novo direito humano, que está presente dentro da ONU. Se vocês entrarem no site da ONU, vocês encontrarão a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e vocês encontrarão a nova Declaração Universal de Direitos Humanos segundo o novo Código Genético. É outra coisa. Então essa declaração nova de direitos humanos, agora defendida pela ONU, diz que vai libertar o indivíduo do seu destino biológico. Que destino biológico? Não tem destino biológico nenhum. Você tem uma biologia clara, você tem o macho e a fêmea em todas as espécies. Uma vez que você fala que não existe o macho e a fêmea, nós estamos falando de uma interferência genética dentro das espécies. Essa interferência só pode ser produzida em laboratório. Portanto, através da ciência, da hiperciência, né? Daí o livro do Robert Benson, quando ele fala da ideia do triunfo do humanitarismo. O humanitarismo é quando a tecnologia vai programar e dominar o mundo. E é isso exatamente que está em curso. Essa é a razão pela qual a ciência a cada dia torna-se mais poderosa. Não é? E em contrapartida as universidades também. Mas, ora, portanto, essa revolução cultural que pretende libertar o ser humano da sua natureza, ela é uma teoria que não é a teoria defendida pela Igreja Católica. E como não é a teoria da Igreja Católica, como não é a teoria da cristandade,
esses globalistas internacionais têm feito um esforço tremendo para destruir as religiões ocidentais reveladas e, ao mesmo tempo, eles vêm investindo maciçamente bilhões, trilhões de dólares para destruir a sociedade ocidental, né? Então, antes de tudo, existe uma afirmação de um direito humano atualmente que não é direito humano. Uma outra questão, por exemplo, em relação ao direito do aborto, para a gente ter uma ideia de como essa agenda funciona. Quando essa agenda fala que as mulheres têm o direito de abortar, né, ou de os embriões serem descartados, o que está por trás disso? Ora, veja, isso é uma contradição que remonta a 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, foi abolida a diferença entre homens livres e homens escravos, né? Quando o cristianismo disse que os homens eram iguais perante Deus, isso significa que todos os homens nasceram livres, porque são filhos de Deus, e têm o mesmo direito de pertença à humanidade. A partir do momento que você fala que determinadas pessoas têm o direito de controlar a vida de outras pessoas, podendo matá-las, porque a gente fala em aborto, aborto não é a palavra adequada. A palavra adequada é assassinato. Você está assassinando uma vida, né? Essa é a palavra adequada. Não existe a ideia de embrião descartado. Isso é um eufemismo comunista. Existe a ideia de assassinato. A mãe está matando seu filho. O problema desta afirmação do direito humano da mulher poder abortar o filho, poder assassinar o filho, é que quando você abole a diferença entre o homem livre e o homem escravo, quem é o livre e quem é o escravo? O escravo é aquele que está há 2000 anos atrás, era aquele indivíduo que o dono podia fazer o que quisesse com ele. Podia amarrar, bater, prender, inclusive matar. O que está por trás da agenda abortista internacional, entre outras coisas, é a transformação da mulher num senhor de escravo. A mulher como dona do seu corpo e o feto como escravo, porque ele é posse, ele é propriedade da mulher. E como posse e propriedade, ela, mulher, é livre e o feto é escravo. Portanto, lhe pertence. Uma vez que lhe pertence, volta aquele pensamento da Roma antiga em que você tinha o dono e o senhor do escravo. E é o dono que pode assassinar o seu escravo. Vocês poderão pensar que eu estou exagerando na questão. Não estou não. Esta é exatamente uma contradição que está trazendo à baila um pensamento pagão de 2000 anos atrás. Então, se você tem qualquer ser humano que pode ser dono de um outro ser humano, também uma empresa pode ser dona de embriões. E essa empresa poderá fazer com esses embriões o que ela bem perceber e o que ela bem quiser. É isso que está em curso. Então, quando eles defendem a agenda do aborto, não é por conta da mulher, não. Não é mesmo. É porque eles querem retirar da pauta dos direitos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a ideia de que todos os homens são livres, porque eles são filhos de Deus. E passa para o controle da humanidade o controle da vida humana. É isso que está em curso, não é? Ora, essa é uma contradição entre o direito natural e o direito positivo. Então, quando você fala quem é que deve nascer e quem é que não deve nascer, o que está por trás disso? Quem deve ser reconhecido como possuidor de direitos humanos e quem não é reconhecido como
como possuidor. Então não é que a igreja é radical em relação ao aborto. Não é isso. Ela é radical a partir do momento em que ela entende que se você transferir para a mão humana o direito de controlar a vida, uma empresa é feita por um ser humano. Então as empresas e os governos, em um determinado momento, isso é um salvo-conduto para você transferir para pessoas, para estados, para empresas, o controle da vida humana. Né? Então, uma questão que não está nos limites do aborto, não. Uma questão que está dentro da ideia do aborto é o retorno da eugenia. A eugenia era o projeto que Hitler fez. Seleção da raça. Quem é o melhor da raça, quem é o pior. É também um projeto, a eugenia foi um projeto criado, inclusive, na Inglaterra. Hitler, quando experimenta ele, já experimentou ele tardiamente. E os russos desenvolveram um projeto de eugenia vigoroso. Né? Então a eugenia é simplesmente seleção da raça. Você vai selecionar. Aliás, a ciência hoje já caminha nisso. A partir do momento que você tem algumas máquinas, você submete um auto executivo a exames, baterias de exames de 6 em 6 meses. Se ele estiver apontando para uma determinada doença, ele é despedido da empresa. Isso é eugenia. Né? Só que é uma eugenia num estágio leve, tá certo? Aonde você vai, através da ciência, ir detectando, dizendo que aquela pessoa é apta para viver e aquela pessoa não é apta para viver. Daí algumas empresas de seguros, inclusive, já estarem fazendo testes e dizendo que se aquele indivíduo tiver uma tendência a ter câncer daqui a 10 anos, o plano de saúde não cobre aquela pessoa. Isso é eugenia em curso. Por trás disso tudo, o que está? A briga do direito natural e do direito positivo. O direito natural é o direito de que todos os homens são filhos de Deus, de que a criação é transcendente. Então, quando você não acredita em Deus e acha que a criação é um efeito do Big Bang, o problema disso é que você transfere para os governos e para os seres humanos e para as empresas extremamente poderosas o direito de ter direito sobre a sua vida, a vida do seu filho, a vida do planeta. Eis o plano da discussão. Né? Portanto, a procriação, macho e fêmea, quando ela é dissociada das relações naturais e simbólicas, macho e fêmea, portanto, quando a procriação é dissociada da maternidade e da paternidade, e quando ela é equiparada à pura biologia, você passa do homem e da mulher para o laboratório. Então isso significa que todo nascimento pode ser feito e deve ser conduzido não mais por 2 seres humanos, mas sim manipulado em laboratório. Isso é o que está em causa. Então a própria ideia da livre escolha que você coloca na mão das mulheres hoje, né, na formulação dos direitos reprodutivos, ou seja, você pode ser mãe ou você não pode ser mãe, você pode abortar ou você não pode abortar. E ampliando isso, o pai, digamos, pode começar a selecionar as características genéticas do seu filho. Então você tem um casal de negros, de pretos, que o termo correto é preto, que resolve ter um filho branco, louro, dos olhos azuis. Tá? Muito bem. Quando você começa a conferir aos pais o direito de romper com a sua biologia, com a sua genética, e de escolher a genética que o filho vai ter, nós estamos falando de eugenia também. Também. Porque que direito o pai e a mãe têm de escolher a cor da pele do filho, a cor do olho do filho, a inteligência do filho? Não tem. Mas essa é uma proposta atrativa à ganância humana. Certo? Então, esses modelos de comportamentos sexuais distintos, que vêm sendo trazidos gradativamente, rompendo todos os limites morais, rompendo todos os limites espirituais, é uma utopia absolutamente perversa,
que tem as suas raízes numa revolução sexual ocidental, que teve como epicentro os anos 60 do século XX, e que continua até hoje sem ser discutida verdadeiramente, né? E essa utopia nefasta evoca outra utopia, qual que é? Que os homens, os governos e as empresas podem criar novos seres humanos a partir de tecnologia e de laboratórios. E esses novos seres humanos que eles vão criar têm a promessa de ser uma humanidade melhor, mais saudável, mais bela, mais pacífica. Tá certo? Isto tudo é uma mentira. A imposição dessa utopia é que é chamada de irenismo. O irenismo é uma atitude pacífica, conciliadora em relação a outras religiões. O irenismo é uma mentira, porque ele é uma espécie de mentalidade de paz, aonde você busca uma supra-religião, aonde todas as formas de espiritualidade encontrariam um fim transcendental da existência. E é por isso que o movimento Nova Era, os movimentos de ecumenismo, de perennialismo, são tão estimulados e financiados internacionalmente. Por trás disso tudo, foi jogada uma agenda para os países do terceiro mundo, aonde o objetivo principal dessa agenda é construir uma atividade utópica irênica para abolir as religiões e as culturas locais, dizendo que com isso eles estão conseguindo criar o fim dos conflitos nessas regiões. Essa proposta está sendo dirigida e financiada por grandes organizações internacionais e está sendo implementada com ajuda financeira poderosíssima e através de relações diplomáticas perfeitamente financiadas e autorizadas e avalizadas pelos governos locais. O Brasil é um país criminoso sobre todos os aspectos. O Brasil é o país que mais tem seguido a agenda da ONU. A ONU é, hoje, um dos organismos internacionais, para não dizer um dos maiores, mais perigosos contra a humanidade. Mais perigosos. Ela tem implementado agendas de destruição do Ocidente que nem Satanás ousou fazer. Então, quem se atreve a criticar essa agenda da ONU e dessas organizações internacionais é criticado, é penalizado, é acusado de querer obstacularizar e de impedir a construção de um futuro radiante, cheio de harmonia, pleno, benéfico, etc. Então, o que esse povo fala? Desde o início do século XX, e nos cinemas nós também vemos isso. A quantidade de filmes que Hollywood foi produzindo, financiado pelos banqueiros internacionais e pelo comunismo internacional, que falam da degeneração da cultura ocidental. Não é que a cultura ocidental está degenerada. Eles foram minando a cultura ocidental por dentro. Porque o objetivo deles é construir um mundo novo. Um mundo novo. Para construir um mundo novo, eles precisam de construir uma nova Declaração Universal de Direitos Humanos. E eles já fizeram isso. Então hoje, a autoridade máxima moral em nível mundial é representada pelas comissões que se ocupam do respeito aos direitos humanos.
Esses direitos querem ser universais. Universal é somente Deus, portanto o mundo espiritual, mas o direito humano hoje quer ser universal. E, portanto, eles têm de considerar que precisa de um enraizamento histórico em qualquer cultura e em qualquer religião. Isso é uma afirmação teórica muito importante. A ONU tem obtido a sua legitimidade ética e a motivação das suas intervenções precisamente em função dos chamados comissários dos direitos humanos. Então, essa legitimidade da ONU, enquanto a ONU tentou atuar nos governos nacionais, ela teve um fragoroso fracasso. De um tempo para cá, a ONU mudou o discurso e a parte de direitos humanos da ONU tornou-se absolutamente fundamental, porque é exatamente através dos direitos humanos que ela foi adquirindo legitimidade. A União Europeia, quando foi criada, também começou a ir por esse discurso, e foi criada uma comissão dos direitos humanos dentro do interior da União Europeia e dentro da ONU. Ora, o problema é o seguinte: quem são na realidade os direitos humanos? Como é que esses direitos humanos nasceram? Por que hoje os direitos humanos são esgrimidos contra a Igreja Católica e contra a cultura ocidental cristã? Para compreender isso aí, é preciso percorrer a história dos direitos humanos. Vamos fazer isso. O texto base de referência da ONU e da União Europeia é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 10 de dezembro de 1948 em Paris pela Assembleia Geral da ONU. Como presidente da comissão, que devia preparar o texto, naquela época foi nomeado Eleanor Roosevelt, que foi uma enviada especial do presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt. Foi Eleanor Roosevelt que fez mudar no artigo 1 a expressão "todos os homens nascem livres e iguais", que não incluía explicitamente as mulheres, né? E ela mudou por "todos os seres humanos nascem livres e iguais". Veja que uma pequena palavra, todos os homens, poderia ser o macho, né? Então ela mudou a expressão "todos os homens nascem livres e iguais" pela expressão "todos os seres humanos nascem livres e iguais". A gramática, caros ouvintes, é um recurso fundamental na estratégia da nova ordem mundial. Uma palavra muda o sentido de tudo. Mary Ann Glendon é uma autora que dedicou um livro à reconstrução do enorme trabalho diplomático e jurídico que implicou a redação dessa Carta dos Direitos Humanos, né? Aonde se propôs aprovar esse documento. Glendon, quando quer rebater os preconceitos existentes em torno da compilação desse documento, ela utiliza-se de um largo espectro, porque você tem que ter em mente a presença de termos específicos, né, em relação a essas questões. Em primeiro lugar, quando essa carta foi construída, ela ampliou o conceito de direitos humanos à condição socioeconômica. E ela foi obra das pressões exercidas pelo bloco soviético, quando, segundo a autora,
pelo contrário, teria sido promovida pelas democracias liberais. E, em segundo lugar, os direitos humanos não podem ser considerados universais. Então, Glendon sublinha, no entanto, que na elaboração do texto participaram representantes do pensamento asiático e do pensamento latino-americano. E justamente por isso, teve um delegado sírio que afirmou que é resultado de gerações de seres humanos que trabalharam para esse fim. Mas a questão é muito mais complexa do que isso, se ela é examinada do ponto de vista antropológico. A autora teve a ideia de escrever o livro depois de ter participado em 1995 à frente da delegação da Santa Sé numa conferência sobre as mulheres que foi organizada pela ONU na China, em Beijing, onde ela se deu conta de que muitos delegados, sobretudo europeus, queriam eliminar algum dos direitos programados pela Declaração Universal em 1948. O que eles queriam eliminar? A liberdade religiosa e a proteção da família e da maternidade. E esses delegados de Beijing, portanto, faziam isso apelando sempre aos direitos humanos, né? Então, a gente vê que vem sendo construído um discurso de fachada aparentemente uniforme de consensos, onde pegam os direitos humanos do ponto de vista teórico e do ponto de vista da sua aplicação, né? E por causa das transformações sociais que o mundo vem acontecendo, eles vêm falando que os direitos humanos têm que evoluir para acompanhar as mudanças da sociedade. Não, isso não é verdade. Os direitos humanos não evoluem, porque o ser humano é sempre ser humano, ele será sempre livre, e todos os seres humanos nascem livres e iguais. E isso não pode ser alterado. Isso é uma ideia de sacralidade da existência. Mas isso é exatamente o ponto. Se todos os seres humanos nascem livres e iguais, veja que você tem que alterar a ideia de nascimento. Essa é a base do aborto. Porque se você não alterar o nascimento livre e igual, não é? Uma empresa não pode produzir um ser humano em laboratório. Isso é o que está em pauta. Tá certo? Então, no momento de votar a Declaração de 48, 8 países se abstiveram: a Arábia Saudita, a União Sul-Africana, a União Soviética, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Polônia. A China comunista não estava admitida na ONU nessa altura, né? E essa opção prefigurou a política pouco respeitosa que os direitos humanos têm. Foi desenvolvida pelos países comunistas e pelos muçulmanos, não é? Portanto, a gente verifica que tanto os comunistas quanto os muçulmanos, os países islâmicos, portanto, também não respeitam os direitos humanos. Ora, o texto desse documento, portanto de 48, sanciona hoje o direito à liberdade, à igualdade, à participação política, a não sofrer nenhum tipo de discriminação, a presunção de inocência no curso dos procedimentos penais, ao trabalho, à instrução, à privacidade, enfim, um nível de vida suficiente. Na origem dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma das bases para o direito internacional, isso está, por exemplo, prefigurado no processo de Nuremberg para os crimes nazistas. O que existe? Estava a consciência de que esses crimes, desde a perseguição dos adversários políticos até a matança dos judeus, foram possíveis pelo poder do Estado de privar os indivíduos de todo o direito. Então, desejava-se criar um instrumento que permitisse aos cidadãos se defenderem e advertisse aos Estados de não violarem a vida e a dignidade. Veja então que o primeiro parágrafo da Declaração Universal de Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais, se ele de fato for aplicado na sua totalidade, nenhum Estado, nenhuma empresa, nenhuma pessoa pode tiranizar o outro,
Portanto, o comunismo como proposta, né, de tirania é inviável. Portanto, uma empresa que compra toda uma reserva de água de um determinado país para matar o povo de sede, não poderia simplesmente matar aquela população de sede. Tá certo? Isso tudo está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Porque ela é um instrumento que permite o ser humano ser considerado como ser humano. Portanto, a violação ou a reconstrução da Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental para você reconstruir o mundo, sobre a premissa de que você vai ter uma tirania organizada através de estados em conluio com organizações transnacionais. No momento seguinte em que esse documento da Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovado, ao menos até o final dos anos 80, ainda que na ONU tenha sido firmado uma série de convênios direcionados a especificar os direitos humanos. Tais convênios, naquela altura, ainda não constituíam mais do que um aspecto marginal da política mundial. Tá? Com o fim da Guerra Fria e com a crise das ideologias políticas, os direitos humanos, portanto, vão assumir o centro do discurso político. E eles se tornaram um tipo de medida eficaz para a realização política. Né? Então, em 1993, foi criado o Alto Comissariado para os Direitos Humanos e foi instituído o Tribunal de Haia para julgar os crimes da Iugoslávia e, posteriormente, os crimes de guerra em Ruanda. E abriu-se uma discussão sobre essa aplicação e sobre a possibilidade de especificar e de transformar esses processos. Ora, o que acontece é o seguinte: a Declaração de 48 tem as suas raízes nas declarações que foram expressas durante a Guerra da Independência nos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Portanto, ela continua sendo um fruto da história da civilização ocidental, apesar da sua intenção de se estender para toda a humanidade. Né? Nessas três declarações, a americana, a francesa e a universal, existe uma aspiração originária de se dirimir a violência, né? E a desintegração da força do direito, considerado como o único meio capaz de arrancar a humanidade do caos e da violência, e de permitir, mediante a simbolização, a expressão e a mudança. Durante muito tempo, as igrejas e as teologias cristãs não se preocuparam com os direitos humanos, porque as igrejas já tinham um sistema moral análogo e que não era diferente. Hoje, a maioria das confissões cristãs, em particular a católica, elogia os direitos humanos e adotaram a ideia dos direitos humanos num certo sentido. E esse apoio religioso aos direitos humanos é muito importante no momento em que os direitos humanos, no seu conjunto como um todo, está em crise. Não somente pela recusa de cada vez mais países recusarem a Carta Original de 48, mas sobretudo pela pressão dos organismos internacionais para destruir a Declaração dos Direitos Humanos. Não é? Então a Igreja, ao abarcar os direitos humanos, de certa forma, entrou no meio dessa briga, comprou essa briga. Mas existe uma crise no mundo inteiro, né? Sobretudo uma crise atual que tem dificuldade de reconhecer a Declaração de Direitos Humanos. E mais, tem dificuldade de reconhecer
que a declaração tem um fundamento teórico claro e de admitir esse fundamento teórico, né? Então, não sem razão, em 1979, João Paulo II ele afirma no seu discurso da ONU que o fundamento dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Isso é uma dignidade que, para a tradição cristã, está fundada na doutrina da semelhança da criação humana com Deus, e não é fruto de uma reivindicação pessoal. Então, para os cristãos, a dignidade da pessoa humana fundamenta-se no próprio Deus. E esse Deus chama cada ser humano à responsabilidade e à escolha. E essa filiação, portanto, todo ser humano é filho de Deus, essa filiação resultante da tradição judaica cristã vem sendo questionada, né, pelos governos e pelas empresas. Porque a partir do momento que os governos e as empresas são obrigados a aceitar que todos os homens são filhos de Deus, eles não podem dominar o seu povo, né? Então, o ataque ou a necessidade de que os estados sejam laicos, entre outras coisas, resulta disso. Porque quando o estado é religioso ou tem uma perspectiva de religiosidade, o governo não pode fazer com o contribuinte, com as pessoas dos países, o que eles bem pretendem. Então, muitos governos aceitaram a filiação ao pensamento iluminista, marxista, leninista, positivista, porque esse pensamento vai contra a genealogia divina da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Tá certo? Portanto, a chamada liberdade de religião e de consciência e de comportamento preconizada pelo mundo moderno tem como fim claro e objetivo destruir o ser humano, tá? Destruir o ser humano, de modo que a Declaração dos Direitos Humanos, a verdadeira, a de 1948, quando ela impede o retorno a qualquer forma de barbárie que traga algum tipo de ultraje à consciência da humanidade, portanto, ela fala que o homem tem o direito de desfrutar da liberdade da palavra e da liberdade das crenças, né? De modo que essa declaração especifica melhor do que qualquer outra coisa a ideia de liberdade da alma, num sentido pleno. Não é só a liberdade do corpo, é a liberdade da alma. O corpo é livre e a alma também. Porque o senhor de escravo poderia ser dono do corpo, mas ele não era dono da alma. Ora, um governo totalitário, a partir do momento que ele impõe um pensamento hegemônico, cultural, ele é dono da alma da pessoa. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala que isso não pode existir, porque o ser humano é livre em corpo e em alma, de corpo e de alma. De modo que o que nós temos hoje é uma forma heterogênea, né, de luta entre o direito natural e o direito positivo, em que há uma tensão criada nas categorias dos direitos. Qual é o direito que tem que prevalecer? Põe o ser humano no epicentro dessa discussão e, por tabela, a sociedade, né? E, na verdade, a nova Declaração de Direitos Humanos que a ONU criou prevê uma nova categoria de direitos humanos, onde esses direitos humanos podem ser regulados por corporações internacionais. E essas corporações podem criar os critérios de justiça, de paz, de liberdade,
Portanto, o que está em curso atualmente na ONU, capitaneado pela ONU, né, é uma nova declaração de direitos humanos que reinstaura o desprezo pela dignidade humana, que reinstaura a ideia da escravidão e que reinstaura o projeto de eugenia. E tudo isso está sendo apresentado através de um pacote bonito, dizendo que eles estão enfrentando a violência. Mas qual é a violência? Dizem eles que as religiões é que são violentas, que o pensamento espiritual é que é violento, que o ser humano não é e não tem o direito à liberdade. Há inúmeros CEOs de grandes corporações, como por exemplo o presidente da Nestlé já anunciou em alto e bom som que o direito à água não é um direito humano fundamental. Não é todo ser humano que tem direito de beber água. Declaração do presidente da Nestlé, o presidente atual. Bom, se o ser humano, se a água que é um patrimônio da natureza, assim como o sol, se um indivíduo que é dono de uma multinacional fala que a água não é um patrimônio natural, mas é um patrimônio privado, e não é todo ser humano que tem o direito a beber água, mas baseado em que critério esse louco tem o direito de falar isso? No novo direito humano da ONU. Né? Então o que nós temos? Nós temos uma longa transformação teológico-política, nós temos uma revolução de Estado e de empresas anti-religiosa, com um alto potencial subversivo, que já difundiu pelo mundo inteiro que afastar-se do divino é uma coisa muito boa e que o mundo ocidental é degenerado, é pervertido, é falido. Portanto, que a cultura ocidental cristã é absolutamente falida. E essa gente, depois de destruir tudo que diz respeito ao Ocidente, apresenta uma contraproposta. Fala, olha, nós, as grandes empresas, determinados países, temos a saída para todos esses problemas. E estamos oferecendo a vocês uma nova religião universal, capitaneada pela ONU. Nós estamos criando um novo mundo de paz, de prosperidade, de diferenças, de respeito às diferenças. Esse é o discurso, é a cantilena que vem sendo tecida. Na verdade, o que está em jogo, tendo o cenário político-econômico mundial, é a destruição dos direitos humanos de 1948, porque esse direito humano foi construído em cima do direito natural, e a formação de governos locais e de contratos internacionais baseados no direito positivo, que é profundamente materialista. Então, o ser humano, de filho de Deus, passa a ser um objeto de controle social, né? De modo que o discurso atual é perigosíssimo. E é preciso ficar atento a esse discurso. Assim, os nossos ouvintes devem ficar muito atentos ao que está acontecendo agora e prestar bastante atenção. Por trás de grande parte de todos os projetos em curso no mundo atualmente, existe o cenário de pano de fundo que aponta para
um direito humano que não é humano. É um direito de empresas para controlarem a vida dos seres humanos e, além de controlar, o direito de empresas construírem, fabricarem em laboratório seres humanos. É a hiperciência. Muito bem. Vamos ficando hoje por aqui, entendendo que, apesar de toda a dificuldade de acompanhar todos esses documentos, uma vez que a gente entenda o escopo geral do que está em curso, com um pouco de esforço e de estudo, nós não somos mais enganados pelo discurso falacioso das corporações transnacionais. Então dá a ideia de que as coisas estão perdidas. Não, não estão. Elas são difíceis. Mas existe uma linha mestra que você começa a entender. Mas é preciso estudo a sério para entender o funcionamento geral. Uma vez que você entende o funcionamento geral, você não vai ser pego mais de calça curta. E nem tampouco vai aderir como uma ovelha que vai para o abate a esse tipo de proposta indecente da nova ordem mundial. Pois bem, nós vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.